Crônicas, capítulo de número 4, verso de número 9 e 10. Enquanto os irmãos abrem no texto citado, minha alegria de poder estar orando e poder cultuar a Deus com a igreja do Senhor, e a honra é do pastor da igreja de poder falar as nossas irmãs do círculo de oração e falar à igreja do Senhor, até porque eu fui criado com os trabalhos do círculo de oração desde quando me converti. Sempre frequentei os trabalhos de círculo de oração e foram um diferencial na minha vida de fé. Diga-se de passagem, foi no trabalho de círculo de oração e nesta igreja que eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, isto é um privilégio para mim, irmã Elizabeth. É uma alegria para o pastor da igreja. Eu gostaria de que você acompanhasse o texto com muita atenção, embora seja muito conhecido de todos nós, o livro de Crônicas, capítulo de número 4, do verso 9 e 10, para que nós sejamos edificados nesta noite através deste texto. O verso 9 diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Podeis assentar, muito obrigado. Meus irmãos, espero que não apareça isso de forma religiosa, apenas uma religiosidade, e que não fale isso com orgulho, mas depois de pelo menos 4 meses de muita insistência com relação ao terreno aqui do lado, a gente colocando o nosso tempo, aplicando o nosso tempo para que pelo menos esta primeira parte aí ficasse pronta. Confesso para os irmãos que depois desses 4 meses, hoje eu tive uma manhã com Deus, eu e Deus. Eu passei uma manhã intercedendo a Deus por esta igreja, intercedendo por vocês. E eu não quero com isso sensibilizá-lo, nem demonstrar uma espiritualidade aonde o cunho seja de orgulho. Muito pelo contrário, com muita humildade, eu sei que é exatamente eu que preciso orar, é exatamente eu que preciso buscar o Senhor. Mas hoje eu estava orando ao Senhor, fiz uma postagem lá no grupo, ou nos grupos de nossa igreja, para que nós estejamos orando, que nós busquemos ao Senhor, porque é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade abençoadora, aonde a gente coloca o nosso tempo para invocação do nome do Senhor, e certamente acontece conosco da mesma forma que aconteceu com Jabes. E o texto diz: E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então eu sei de que o que a gente pede, Deus nos atende. Eu sei que quando a gente ora, Deus responde a nossa oração. E eu sei de que quando se fala em oração, Deus quer muito mais do que nós falemos e que nós apenas saibamos na teoria o que é oração. Muito além disso. Isso, por mais importante que seja, me permita dizer, isso seria muito pequeno para nós, a gente só conhecer de forma teórica. A gente precisa ter uma experiência com Deus. E eu sempre digo para vocês que é uma experiência
com oração. Nossa vida, ela é mudada, transformada, quando a gente tem uma experiência em oração. Foi o caso de Jabes, que a gente já vai falar. Mas eu vim orando esta manhã e buscando a Deus, e estive com muito gozo na alma, rogando nominalmente. Não consegui falar, é claro, o nome de todos, mas consegui apresentar o nome de alguns e consegui apresentar a igreja, o seu lado coletivo, os seus departamentos, as nossas necessidades, e pode ter certeza que mesmo eu não falando o seu nome nominalmente, você foi apresentado hoje perante o Senhor. A gente sente gozo na alma quando a gente ora pelos nossos irmãos. Isso é um privilégio para quem ora e é uma bênção para quem também recebe. Então, oremos uns pelos outros, porque Deus se agrada quando a gente fala nominalmente o nome dos nossos irmãos. Aprendamos o exercício de citar o nome dos nossos irmãos. Isto é muito importante. Eu sei que o dia será muito curto se a gente falar pelo menos em média de 200 irmãos entre membros e congregados que aqui temos. Mas a gente tem o exercício, a obrigação, o dever de poder estar lembrando o nome dos nossos irmãos para que Deus os ajude. A história que eu gostaria de compartilhar foi o que Deus trouxe no meu coração no momento de oração nesta manhã, para que nós apliquemos isso em nossa vida e a gente conheça que é possível a gente ser do comportamento de Jabes, que a gente faça exatamente como Jabes fez. E eu queria compartilhar com vocês que a história de Jabes é inspiradora para a nossa vida, porque toda a história da vida deste homem foi modificada. Isso é uma inspiração para a gente, porque a gente precisa de um agir de Deus, a gente precisa de uma ação de Deus. Muitas vezes, de uma oração que nós fazemos, aparece uma transformação na nossa história, na circunstância, em qualquer circunstância que a gente esteja vivendo, e quando a gente apresenta a causa ao Senhor, a gente tem a certeza de que Deus muda a história. Deus responde à oração. Então, a história de Jabes, é importante que a gente comece dizendo de que ela é uma história inspiradora. Inspira a gente. Inspira o quê? Inspira a gente a orar. Inspira a gente a ir para a oração. Inspira a gente a se aplicar mais na oração. Inspira a gente a poder buscar a Deus, de poder falar com Deus, tendo a certeza, conforme aconteceu com Jabes, de que quando somos inspirados através da história deste servo de Deus, Deus se volta para atender aquilo que pedimos. É por isso que o apóstolo São João, na epístola, no capítulo de número 5, ele diz: e esta é a confiança que temos nele. Em quem? Em Jesus. Que se pedirmos alguma coisa em oração, crendo, nós receberemos. Então, eu quero dizer aqui para vocês, você orou hoje? Você quando levantou hoje, você orou? Você passou um dia hoje que você teve um momento de você se aplicar em oração? Se você não fez isso, ainda nós estamos dentro deste dia e é possível que a gente faça isso. Pastor, eu estou na igreja, eu vim para a oração, bênção. Mas talvez você chegou aqui depois do tempo, você teve um momento corrido, mas o exercício da vida de oração é importantíssimo que a gente faça isso diariamente. Orar todo instante, orar todo tempo, orai sem cessar, diz a palavra do Senhor.
Talvez, irmão, seja a oração de Jabes a menor oração da Bíblia, mas a mais importante, a mais sincera, porque a gente não vê uma oração prolongada, a gente vê uma oração que está aqui em apenas algumas frases, em um versículo, e não é nem o versículo 9, é o versículo 10, e vocês vão poder avaliar isto, aqui no Data Show, mostra aí para vocês, no verso 10, que só tem um versículo a sua oração, e de forma muito objetiva, de forma muito clara, porque um dos grandes mistérios para a gente entender as coisas de Deus, irmãos, nem sempre a oração prolongada quer dizer que seremos atendidos. Às vezes as orações mais curtas, elas têm um cunho de muita profundidade, de muita sinceridade. Com isso, não quero dizer que a gente desvalorize um tempo maior de oração. Seria um engano da minha parte. É claro que a gente precisa passar horas orando. Jesus passou uma noite inteira orando, Jesus passou muito tempo orando, a sua vida foi de oração. Então, a história da nossa vida, ela precisa ser uma história de oração. E é exatamente o que é marcado a vida de Jabes. Jabes não é marcado na sua história pelo trabalho, embora que ele tenha exercido serviços para Deus. Mas o texto em que nós lemos vai falar muito mais da sua oração do que do seu serviço. Jabes é lembrado na Bíblia por sua oração, e não pelos seus talentos, e não por seu serviço. Isso faz a gente entender de que a gente precisa muito mais tempo com Deus do que um trabalho prestado para Deus. A nossa vida de oração, ela é muito mais importante para Deus do que o nosso trabalho para Deus. Também, com isso, não quero dizer que o nosso trabalho não seja importante. Estou falando para uma igreja madura, estou falando para uma igreja que tem conhecimento das Escrituras. A nossa vida de oração nos leva para o trabalho. Agora, nem sempre o nosso trabalho nos leva a uma vida de oração. Porque tem muita gente que trabalha na igreja, mas não tem vida devocional. Não tem vida com Deus, não tem momentos a sós com Deus. E Jabes, irmãos, tem uma história que é conhecida por todos nós por sua vida de oração. Às vezes eu penso que a gente conhece, irmãos, os caminhos da oração. A gente sabe dos nossos deveres da oração. A gente sabe da necessidade da gente orar. Mas a gente fica mais com os afazeres, a gente fica mais com a nossa história de vida, tá? Com trabalhos, com correria, com serviço, seja secular ou seja o nosso serviço de vida de fé, e eu não desvalorizo nenhum deles, mas desde que esses trabalhos eles sejam intimamente relacionados com a nossa vida de devoção, com a nossa vida de fé. Quem ora muito, já dizia os nossos irmãos antigos, muito poder. Quem ora pouco, pouco poder. Quem não ora nada, nenhum poder tem. Então, o que a gente precisa entender, de que a história de Jabes, que nós acabamos de ver aqui, é uma inspiração para a gente colocar o nosso tempo envolvido com Deus. O Deus que responde à oração. O Deus que atende clamor. O Deus que sabe que quando você invoca Ele, Ele está pronto a responder aquilo que você está pedindo a Ele, invocando o nome dEle. O texto diz:
Invoca-me no dia da angústia, e eu lhe responderei. Texto de Jabes, no verso de número 10, é isto que ele faz. Jabes tem uma história de angústia. O verso 9 vai mostrar um pouco sobre a vida de Jabes. É o único relato que nós temos em toda a Escritura, está exatamente no verso 9, no verso 10, deste capítulo de número 4. No meio de uma genealogia, onde vai mostrar os descendentes da tribo de Judá, aparece o nome de Jabes. Parece ser estranho tratar de um homem com vida de oração dentro de uma genealogia, dentro de uma descendência. Mas observe que a história de Jabes não é uma história, no primeiro momento, de alegria. Não é uma história onde a gente percebe de que há felicidade na vida de Jabes. Jabes tem momentos da sua vida de muita dor, até porque quando sua mãe dá a luz a ele, o verso 9 diz que ele é chamado de Jabes, porquanto com dores ela deu a luz. Jabes fez a sua mãe sofrer. As dores de parto da mãe de Jabes foram muito intensas. Tanto que o registro mostra que no momento, na ocasião do nascimento, ela está dando um testemunho, dizendo, com dores o dei à luz. Por isso que seu nome se chama Jabes. Qual é o significado do nome de Jabes? O que causa sofrimento. Imagine que Jabes estava dando sofrimento à sua mãe logo no nascimento. Por isso ele vai ter este nome. Por isso ele recebe o nome da sua mãe de Jabes. A partir daí a história de Jabes é construída com relação ao seu nascimento. Porque vocês bem conhecem que os nomes das pessoas de antigamente eram chamados de acordo com a história da sua vida. Por exemplo, a história de Esaú e Jacó, a história de que eu estou mencionando de Jabes. Quando se dá a luz a Jabes, que quer dizer aquele que causa sofrimento, imagine que na rua, Jabes era tido como uma pessoa que causou sofrimento. Essa história vem se formando no coração dele, de uma pessoa que tinha uma vida muito triste. Embora que diretamente o texto não esteja dizendo de que ele vivia uma vida triste, mas dá para inferir do texto de que Jabes, a sua história é uma história de sofrimento. Porém, a sua história de sofrimento, que é desde o nascimento, causando sofrimento à sua mãe e o sofrimento para a sua própria vida, em um determinado momento de sua vida, não se sabe se com 15, com 18, com 20 ou mais. Mas o verso de número 10 mostra que isto incomoda a vida de Jabes. Isso está no coração de Jabes. Ele quer romper com esta história de sofrimento que ele tem. Ele não consegue conviver com os vizinhos, com a sociedade, ele não consegue a sua vida desenvolver pensando sempre na história que ele causou de sofrimento para sua mãe ou a sua própria vida. A história dele é uma história triste, mas há um sentimento no coração dele de que ele quer romper, ele quer acabar com esse sofrimento da história da sua vida.
E muitas vezes a história de sofrimento da nossa vida, a gente quer procurar uma luz no fundo do túnel. A gente quer receber diretriz, a gente quer ter um norte, como sair daquela circunstância, como sair daquele momento de angústia, o que fazer para resolver determinado problema, o que fazer para acabar com o sofrimento da nossa vida. Tem muita gente, irmãos, que exatamente enquanto nós estamos aqui num culto de ministração de palavra, de oração, de louvor, de adoração ao Senhor, a gente não tem ideia de quanta gente está sofrendo e não sabe como resolver o problema. Não sabe o caminho que precisa seguir. Não tem uma diretriz, o que deva fazer. E Jabes, irmãos, o texto diz no verso 10, que ele, em um start de tudo aquilo que ele viveu, de todo o sofrimento que estava acontecendo na vida dele, ele pensa, eu preciso romper com a minha história. Eu preciso viver uma história diferente. Eu preciso ter um modelo de vida diferente, não mais de sofrimento. O que eu preciso fazer é invocar o nome do Deus de Israel. E o texto diz no verso 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Irmãos, o segredo da nossa história de vida tem a ver com nós invocando a Deus. Você quer uma história de vitória? Invoque a Deus. Você quer uma história de mudança na sua casa? Invoque a Deus. Você quer uma história de vitória para a sua vida? Invoque a Deus, e Deus responderá a sua petição. Eu estou falando para uma igreja que ora. Eu estou falando para uma igreja que conhece o Deus que responde à oração. O Deus que está atento à nossa oração. E a oração de Jabes, irmãos, tem pelo menos 4 petições. E eu quero destacar com vocês aqui nesta noite. E eu vou destacar para vocês superficialmente, vou mencionar e a gente fala pelo menos aqui 1 ou 2. De repente, se for possível, a gente fala as 4, mas não é possível. E se eu falar as 4, eu vou falar apenas superficialmente. Quando Jabes invoca a Deus, o texto diz o que ele pede. Irmãos, olha o segredo da oração. Venha para a oração sabendo o que você precisa falar com Deus. Olhe para a história da sua vida e diga para Deus o que você precisa. E Deus te atenderá. E Deus lhe responderá. E a oração de Jabes era a seguinte: ele pediu para ser abençoado muitíssimo, primeiro. Segundo, que os seus termos fossem ampliados. Terceiro, que do mal ele não fosse afligido. E o texto vai dizer, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que coisa maravilhosa. Saber que Deus atenderá a sua oração. Que Deus responderá a sua petição. Então voltemos no primeiro pedido de Jabes. O primeiro pedido dele, eu quero, Senhor, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu diria para vocês, pastor Fernando, irmãs que aqui estão, que pedido sábio. O pedido dele, ele não pede para ser abençoado um pouquinho. A gente com, às vezes, aparência de humildade, e às vezes, irmãos, preciso tomar cuidado com uma falsa religiosidade. Senhor, se o Senhor me abençoar só um pouquinho, Deus vai te abençoar pouquinho, porque você está pedindo pouquinho. O pedido de Jabes é ousado. O pedido de Jabes é glorioso. Mostra grandeza de entendimento. E ele é tão audacioso que ele falou, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Mas eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu quero muita bênção. Eu quero que o Senhor me abençoe de forma grandiosa. E de que eu veja de que o Senhor está me abençoando tanto, tanto, tanto.
E tem um propósito, irmãos, quando a gente pede para ser abençoado tanto. E eu quero falar isso com você nesta noite, irmãos. Quero pedir que você seja ousado nesta noite. Você tem coragem de fazer um pedido? Bota assim a sua mão para o céu. E eu vou falar para você que você tem ousadia de Deus. Falou: Senhor, eu quero muita bênção na minha vida. Eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Então você pode dizer assim: Deus, me abençoa muitíssimo, muitíssimo, Senhor. E Deus está aqui para dizer para você: meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, meu obreiro, eu vou te abençoar muitíssimo. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é onde Deus está se revelando por intermédio da palavra, quando Ele está dizendo: eu tenho interesse de te abençoar muitíssimo. Agora assim com a mão, ó. Você teve assim a mão, agora a mão assim, ó. O Deus eterno está aqui nesta noite para dizer para você: eu vou te abençoar muitíssimo. Eu tenho coisas para fazer na tua vida, no teu ministério, na história da tua família, na tua casa, que você não vai conseguir compreender quantas bênçãos estará chegando, porque são muitíssimas as bênçãos de Deus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Estou sentindo uma graça de Deus aqui neste lugar, irmãos. Uma unção de Deus, que Deus está dizendo: eu tenho muitas bênçãos para a sua vida. Por favor, irmãos, ouça este primeiro pedido. Eu quero ser, ó Deus, abençoado muitíssimo. Eu quero muitas bênçãos. E normalmente, irmãos, quem pede para ser abençoado muito ou muitíssimo, normalmente ele quer compartilhar com os outros aquilo que ele recebe. Porque nenhuma bênção que a gente recebe será só para a gente. As bênçãos que nós recebemos é para compartilhar com os outros, dividir com os outros. Então eu estou dizendo para você aqui nesta noite, que o que Deus vai fazer para você é para você compartilhar com outros. A bênção que Deus dará para você, a bênção que é muitíssima, é muita vitória. Deus está dizendo para você: quando as bênçãos chegar, e serão tantas bênçãos, aprenda a compartilhar com os outros. Aprenda a dividir com os outros, porque a bênção que vai chegar é para que você dê aos outros aquilo que você está recebendo. Porque é efeito cascata. Você recebe, passa para o outro passa para mais outros, e Deus vai abençoando muita gente por causa de você. Querem ver a história de que Deus disse: olha, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem. No momento que Abraão recebe a bênção de Deus, Abraão, ele abençoou muita gente, muitos povos, porque a bênção chegou nele. Quando a bênção chega para você, não é para você ficar calado. Quando a bênção chega para você, é para você compartilhar as vitórias. Quando a bênção chega para você, não é para você ter usura e você não dá o que você está recebendo, porque Deus tem uma unção de prosperidade, de vitória, de abundância. Quando você invocar o nome do Senhor, Deus fará com que haja tanta vitória e abundância na sua vida que você tem para dar para as pessoas. Então, a primeira bênção que Jabes pede, ele quer ser abençoado muitíssimo. Na segunda que ele pede que os seus termos sejam ampliados. Olha que ousadia. Ele quer que a casa dele, que a história da vida dele, o que ele faz,
o trabalho da mão dele se amplie, cada vez seja maior. Ampliar os seus termos é ampliar as suas terras, ampliar o que ele faz, as suas possessões. São bênçãos, irmãos, materiais ampliadas na vida de Jabes. Jabes está fazendo um pedido ousado, que ele diz: Senhor, eu quero os meus termos, as minhas terras, todas ampliadas. Eu não quero só um lote, eu quero uma chácara. Eu não quero só um pedacinho de terra, eu quero só um pedacinho de terra. Eu não quero, não, eu quero um sítio, eu quero muita terra, eu quero espaço, porque o que eu tenho de projeto, um lugar pequeno, não dá para eu fazer para o Senhor o que pode ser feito. Eu quero que se faça em um território enorme, grande. É por isso que a Uberlândia está crescendo, irmãos, porque Deus está ampliando os nossos termos, porque a gente aprendeu a ser ousado. A gente quer o lote do lado, a gente quer, a gente ora e Deus dá, está aí. A gente quer o projeto da escola aqui de trás, queremos, e Deus entrega, e Deus faz, porque Deus amplia os nossos termos, irmãos. Há uma unção de Deus aqui nesta noite, irmãos, aonde Deus está dizendo para esta congregação: quem não veio, quem não está aqui, não pode receber esta bênção, porque essa bênção é para você que está hoje à noite aqui neste culto, e Deus está dizendo para você: eu quero ampliar os teus termos, eu quero ampliar as suas terras, as suas possessões, eu quero fazer muito além. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, eu estou falando do favor de Deus, quando uma pessoa ora, busca ao Senhor, e Deus dá prosperidade. Então há uma vitória, aonde Deus quer ampliar os termos, só que Ele não só está pedindo para ser abençoado muitíssimo, de ter os seus termos ampliados, mas Ele precisa de ajuda. E a ajuda que ele precisa é de Deus, ele não precisa de ajuda do homem, ele precisa de contar com a bênção de Deus. E o terceiro pedido dele é: e se tua mão for comigo? Olha que coisa maravilhosa, ele está querendo um norte para a sua vida. Quando ele estiver indo, ele precisa da diretriz de Deus, ele precisa da mão de Deus, ele precisa do favor de Deus. A gente não caminha sem a mão de Deus, a gente não faz nada sem a mão de Deus, a gente não consegue êxito em nada se a mão de Deus não for conosco. Será fracasso, a gente não prospera. Mas a oração de Jabes é a seguinte: o terceiro pedido dele: Senhor, eu preciso que a tua mão seja comigo, tua mão comigo, Senhor. Oh, irmãos, como a gente precisa de Deus e da mão dele. Como é que a gente precisa de Deus, irmãos, para a gente vencer as nossas batalhas. Como a gente precisa de Deus para que o nosso caminho seja aberto, para a gente poder passar. Muitas vezes, irmãos, o nosso braço forte não consegue ir à frente para que a gente passe. Intelecto, sabedoria humana, isso não resolve quando nós estamos lutando contra principados e potestades. O que a gente precisa da mão de Deus indo conosco. E ele está vendo a necessidade de Deus. Coisa mais triste é o crente natural. Tudo que ele faz é centrado nele. O que ele faz é porque ele acha que ele está indo e ele está conseguindo, porque é o esforço dele, é o trabalho dele, é a mão dele. E Deus está dizendo: se não for a minha mão, vocês não vão em lugar nenhum. Se não for a operação da minha mão, a gente não chega em lugar nenhum. Mas bendito seja o nome do Senhor,
porque a mão do Senhor nos trouxe até aqui, e a gente continuará indo à frente, a gente continuará rompendo, a gente chegará no alvo, porque a mão do Senhor nos fará chegar para a glória do seu nome. Há uma alegria na nossa alma, irmãos, quando a gente está vendo a mão de Deus nos ajudando. A gente vai vendo as coisas acontecendo e a gente diz assim: como que isso aconteceu? Não sei nem explicar como isso aconteceu. Não sei nem o que dizer, como é que Deus fez isso. Irmão, tem tantas coisas que Deus nos livra, tem tantos assuntos que Deus nos dá vitória, que a gente não consegue contar. Já dizia o salmista, que ele não podia contar as muitas vitórias que Deus lhe tinha dado, porque eram mais do que se podia contar. Estou olhando para crente, irmãos, que todo dia é abençoado. Estou olhando para uma igreja que todo dia tem a mão de Deus te ajudando. Eu estou olhando para uma igreja que quando ora, Deus responde, e ele canta, exulta ao Senhor, e ele diz: Senhor, obrigado pela tua mão ter me ajudado, obrigado pela tua mão que foi comigo. Irmãos, tem cada história que a gente pode contar, e algumas coisas a gente não pode contar para vocês, porque é coisas particulares da gente, mas é a ação de Deus. Tem coisas que Deus nos livra, irmãos, que a gente fica maravilhado. Como Deus age, irmãos, tão grandiosamente. Por isso que a igreja precisa estar em oração, por isso que a igreja precisa estar buscando, por isso que a igreja precisa se prostrar, colocar a boca no pó, porque quem coloca a boca no pó, diz a Bíblia, talvez haja esperança. Quarto pedido, ele pede para que a mão seja com ele, e depois, vírgula, e fizeres que do mal não seja afligido. Olha que coisa, irmãos. Ouça isso, por favor. Esse é o quarto pedido. Esse quarto pedido, o que Jabes está dizendo, falou: Senhor, eu quero ser abençoado muitíssimo. Eu quero meus termos ampliados, eu quero a tua mão indo comigo, mas eu preciso de uma coisa, Senhor. Eu preciso que do mal eu não seja afligido. Tem coisas, irmãos, que o maligno todo dia, lembre-se disso, todo dia o maligno está tentando te derrubar. Todo dia o maligno está querendo destruir a sua casa. Todo dia o maligno quer tirar você não só de cima do púlpito, quer colocar você lá fora, quer destruir a sua vida, quer acabar com o seu ministério, quer acabar com a sua vida de fé. Todo dia é isso. Não tem um dia de que o maligno não esteja lutando contra você, por causa da fé que você professa. Só que Jabes é inteligente, ele sabe que há um adversário, que há o maligno lutando contra a vida dele, e ele está dizendo: Senhor, eu preciso de que eu seja guardado pelo Senhor do mal. O mal, irmãos, não está longe de nós. O mal está bem perto. O mal, irmãos, quer nos embaraçar. O mal, irmãos, quer acabar conosco. E mal aqui é o significado da palavra, não só maldade chegando até nós. Isso aqui é a maldade do império do mal. É o maligno lutando contra a vida de Jabes. Ele diz: Senhor, eu não vou conseguir vencer o mal, o maligno, as hostes infernais da maldade, se não tiver, irmãos, a bênção do Deus Todo-Poderoso guardando. E Jabes está dizendo: eu quero ser guardado do mal. Você está aqui nesta noite, irmão, você não tem ideia o quanto o maligno quis destruir a sua vida hoje. Se você pudesse abrir os seus olhos espirituais
E você vê o que se passou durante este dia, aonde as hostes infernais da maldade tentaram acabar com a sua vida. Você chegava aqui, irmãos, com boca no pó. Você chegava aqui para dar glória ao Senhor e prostrado, chorando, adorando, clamando, invocando ao Senhor e em adoração dizendo: graças dou ao Senhor pelos livramentos que Ele tem me dado. E ele diz: eu preciso que o Senhor me guarde do mal, para que eu não seja afligido. Irmãos, quando a gente está afligido, a gente tem uma tendência de perder a perspectiva até do culto. A gente chega na igreja meio que atordoado. Na hora de cantar, irmão, precisa ser sacrifício de louvor. Para pregar, a gente precisa da unção e da graça de Deus. Porque muitas vezes Paulo fala sobre isso. Quando ele está cumprindo o seu ministério, ele diz: combates por fora, temores por dentro. Mas ele está dizendo: mas a graça de Deus não é vã. Porque a gente só prega com a graça de Deus. A gente só ora quando a gente está enfrentando luta debaixo da graça do Senhor. Porque senão a gente não ora, irmão. A gente dobra o joelho e fica apenas assim, aquela coisa que parece que a gente aperta o play e a oração sai automático. E quando não sai automático, a gente se perde pensando nos problemas, pensando na circunstância. Jabes está dizendo: Deus, eu quero ser abençoado muitíssimo, amplia os meus termos, tua mão seja comigo e faça que do mal eu não seja afligido. Tem dias, irmãos, que a gente está numa luta tão grande, que a gente percebe que é o mal nos atacando. Tem dia que a gente percebe, irmão, que é uma batalha espiritual. Parece que as coisas estão desandando tudo. Parece que as coisas não estão indo bem. É o mal tentando nos atingir. É o mal tentando nos afligir. É o mal nos incomodando, fazendo com que haja um sentimento de que você retroceda, de que você volte. Mas Deus está dizendo: meus filhos, eu vos guardo do mal. Vocês não serão afligidos. Afligido aqui é sucumbido. Afligido aqui é derrotado. Porque derrota não é para crente, irmãos. Os crentes são mais do que vencedores pelaquele que nos amou. Agora, por favor, se coloque em pé e eu vou encerrar agora. Eu disse que eu estou passando superficialmente. Eu vou encerrar o texto. Agora, olha que coisa gloriosa, irmãos. Se coloque em pé, por favor. O texto está dizendo que ele fez 4 pedidos. Queria que fosse abençoado muitíssimo, os seus termos ampliados, a mão fosse com ele, e fizesse com que do mal ele não fosse afligido. Mas a melhor parte, irmãos, é o final. A melhor parte é o encerramento desse verso de número 10. E eu vou dizer ele para vocês. O verso 10 diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha que coisa consoladora. Olha que coisa bendita. Ele faz 4 petições a Deus e o texto encerra dizendo: e Deus lhe concedeu a sua petição. A petição, Deus deu tudo para ele, porque o texto diz que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E o verso 9 diz quem é Jabes depois da oração, embora que o texto esteja no verso 9, mas esta é uma forma da escrita do povo hebreu, porque normalmente os versos vão se explicando dentro do contexto, seja antes ou seja depois. Vai fazer hermenêutica, vai fazer uma exegese do texto, estudar a interpretação de texto, vocês vão entender isso. E aí o verso 9 vai dizer como Jabes
é depois da oração. Está no verso 9, porque o verso 10 apenas explica o que está no verso 9, porque no verso 10 o texto diz que Deus atendeu o que ele tinha pedido, mas por causa de Deus atender o pedido, é porque no verso 9 mostra como Jabes passou a ser depois da oração. Olha o verso 9 e diz, e foi Jabes o mais ilustre entre seus irmãos. Jabes não nasceu ilustre, Jabes se tornou o mais ilustre. O mais ilustre, irmãos, é o mais nobre, é o mais honrado, o mais amável, o mais confiável. Então o verso 9 é a resposta do verso 10, porque o verso 10 diz, e Deus deu o que ele havia pedido, e concedeu a ele o que ele havia pedido. Então eu vou falar para você nesta noite, Deus, irmãos, vai tornar de muitos que aqui estão, gostaria de que fosse todos, mas Deus conhece o coração, Deus atenderá a sua oração, e você se tornará o mais ilustre, o mais honrado, o mais nobre, o mais amável, o mais confiável, porque Deus quer fazer isto com pessoas aqui nesta noite. Vamos orar ao Senhor? Vamos para a invocação como de Jabes? Tenho pedido ao pastor Fernando para orar constantemente depois das ministrações. Mais uma vez, pastor, sua paciência para vir cá e orar. Se você quiser sair do seu lugar e vir receber oração do homem de Deus, vem cá para Deus responder a sua oração como a oração de Jabes. Eu também vou descer.